Fala galera, sou o professor Bruno, sou professor de Filosofia e Eu Expliquei. Estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão do Enem. A questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2013, segunda aplicação. É uma questão sobre o David Hume. Olha o que o texto nos diz. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito concebe com a mesma facilidade de decisão como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação que ele nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade de maneira absolutamente precisa. Se ele fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente, assim como não pode conceber que 1 mais 1 seja diferente de 2. Veja só, aqui nós estamos falando do David Hume. O David Hume, ele foi um filósofo empirista. Para ele, o conhecimento surge a partir dos sentidos. E há uma coisa interessante. Ele diz que a partir dos sentidos, por hábito ou costume, nós produzimos conhecimento. Então, essa era a perspectiva dele. Então, se produzimos um conhecimento a partir do hábito ou costume, isso implica dizer que nós não produzimos uma verdade absoluta. O que nós produzimos, na melhor das hipóteses, é um saber provável. Sabendo disso, vamos agora para o comando. Olha o que nós temos. O filósofo escocês David Hume refere-se a fatos, ou seja, a eventos espaço-temporais que acontecem no mundo. Com relação ao conhecimento referente a tais eventos, Hume considera que os fenômenos, galerinha, vamos lá. Letra A, devem ter resultados previstos por duas modalidades de provas com conclusões idênticas? Não. O texto, em momento algum, fala sobre essa questão ou essa necessidade de comprovarmos por meio de duas modalidades. O texto, ele trata apenas sobre essa relação causal, ou seja, a partir do princípio de causalidade. Por quê? Porque ele se baseia numa relação de causa e efeito, ou seja, se o sol nasceu hoje, se o sol nasceu ontem, se o sol nasceu antes de ontem, isso implica dizer que provavelmente o sol nascerá amanhã. Então, nós não precisamos de duas provas. Já descartamos a letra A. Acontece de forma inquestionável ao serem apreensivos pela razão humana. Não poderia ser considerado inquestionável, porque o próprio texto diz, ele pode, mas ele também pode não nascer amanhã. E outra coisa, apreensíveis pela razão. Na visão do David Hume, o conhecimento não é apreensivo pela razão, mas sim através dos sentidos. Letra C. Ocorrem de maneira necessária, permitindo um saber próximo ao de um estilo matemático. Veja só. Quando você fala necessária, você está dizendo que é uma coisa que está condicionando outras coisas. Então, qual é a perspectiva? Quando ele faz associação com a matemática, e aqui nós temos um bom distrator, ele faz apenas com caráter ilustrativo e não com uma perspectiva de estilo de produção do conhecimento. Então, não há essa perspectiva de estilo matemático como uma ferramenta de investigação na perspectiva filosófica e empírica do David Hume. Então, se não é essa perspectiva de necessário, algo que existe por si só,
e também não há essa proximidade com o conhecimento matemático. Letra D. Propiciam segurança ao observador por se basearem em dados que os tornam incontestáveis. Como nós falamos, para o Hume, o saber ele é, na melhor das hipóteses, provável, mas nunca uma verdade incontestável. Então, se a letra C fala sobre o que é necessário, existe por si mesmo e por si mesmo se comprova, a letra C, quando diz que são dados incontestáveis, também não está de acordo com a perspectiva filosófica de David Hume. Sobrou a letra E, que diz: exigem previsões obtidas por raciocínio, perfeito, distinto do conhecimento baseado em cálculos abstratos, perfeito, e nós percebemos exatamente isso no texto. Olha o que ele diz: podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade de maneira absolutamente precisa. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente. Assim como não pode conceber que 1 mais 1 seja diferente de 2. Ou seja, existem previsões obtidas pelo raciocínio? Existem. O Sol nasceu ontem, nasceu antes de ontem. Então, é provável que ele nasça amanhã. E distinto do conhecimento baseado em cálculos abstratos, porque os cálculos abstratos eles fugiriam um pouco dessa perspectiva de observação a partir dos sentidos humanos. Então, dessa forma, achamos a assertiva da questão. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo XP Resolve.